Eu vou mostrar para vocês aqui que os resultados, principalmente parte posterior, é muito importante fazer o registro fotográfico, porque, primeiro, nós mulheres não temos memória fotográfica. Se a gente se olha todo dia no espelho, a gente não consegue mensurar o quanto de resultado a gente está alcançando. E segundo, principalmente parte posterior, ninguém consegue se enxergar por trás. Então, eu não sei como eu estou hoje e não saberei como estarei amanhã. Por isso é importante o registro fotográfico. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, nessa primeira voluntária, 20 anos, os resultados expressivos que ela apresentou depois de 20 sessões, tudo isso vocês com calma depois olham lá no site do CIABV que vocês vão ter esses resultados. E as fotos, o antes e o depois dela. Foto anterior e foto posterior. Eu aqui só estou colocando anterior e posterior. Lá no estudo completo vocês estarão visualizando as fotos de perfil também, onde vocês conseguirão visualizar a redução de volume abdominal, parte de flancos e parte de flacidez pelos registros fotográficos. Aqui nós estamos com a voluntária de 42 anos, também uma redução expressiva nos resultados de circunferência, que a gente chama de biometria, e as fotos do antes, parte anterior, e do depois, parte posterior. Lembrando aqui, todas as fotos posterior, nós solicitávamos para que as clientes fizessem com o glúteo contraído, para que mostrasse o grau de celulite de cada uma delas. E quanto à flacidez, se vocês observarem, quanto maior e mais profunda for a prega glútea, mais flácido esse glúteo se apresenta. Então, se vocês puderem notar, nessa parte posterior, vocês vão poder visualizar a diminuição da profundidade e do comprimento da prega glútea. Uma outra voluntária, com 42 anos, olha que resultados expressivos, apesar da idade, foto anterior e foto posterior. O grau de celulite, a gente consegue visualizar que nós conseguimos uma redução de praticamente 1 grau para cada caso, né? 47 anos, também os resultados bem expressivos da biometria, perimetria, né? Aqui a foto do antes, parte frontal, e aqui a foto do depois, parte posterior. Uma voluntária de 21 anos, as reduções dos resultados. A foto anterior, vocês podem observar o volume abdominal dela como reduziu bastante. E a parte posterior dela, como vocês conseguem visualizar, principalmente a diminuição da prega glútea e a questão da celulite, o grau de celulite. 53 anos, acima de 50, e agora? Será que deu resultado? Depois dos 40, todo mundo diz que o metabolismo diminui e só decai, tudo decai, nada dá resultado. Observe esse resultado aqui. Uma mulher de 53 anos conseguiu resultados muito expressivos, como vocês podem visualizar no quadro. E as fotos dela do antes e depois. Foto anterior e foto posterior. Parece que ela fez uma lipoaspiração, mas foi somente a aplicação dos produtos da linha BioPlus. 56 anos, também com resultados muito expressivos. O antes, foto anterior, e o depois, né? Antes e depois, foto anterior, e o antes e depois, foto posterior. Como vocês conseguem visualizar a redução da estria, a redução da celulite, e aqui também a profundidade dessas preguinhas de adiposidade. 16 anos, essa aqui eu coloquei porque, além dos resultados muito expressivos, foi uma das voluntárias do qual participou do exame de tomografia computadorizada. Então, aqui nós vamos poder visualizar no quadro, principalmente aqui no resultado que está destacado para vocês, o quanto ela conseguiu reduzir em milímetros. Por que está em milímetros? Porque é a avaliação da tomografia computadorizada. Aqui a foto do antes e depois da tomografia computadorizada, mais uma foto de 38 para 36 de milímetros. Aqui também fotos de flancos, o antes e o depois na tomografia. Olha o quanto reduziu, de 31 para 27, de 28 para 22. E aqui as fotos
o registro fotográfico visual, o antes e o depois dessa voluntária de 16 anos. Parte anterior e parte posterior. Como a gente consegue observar o volume da adiposidade, principalmente em flancos. Mais um caso de 48 anos. Essa foi a segunda voluntária que participou da tomografia computadorizada. Então, vocês estão vendo o quadro dela de resultados, como foi muito expressivo na perimetria, na biometria, né, em termos de circunferência. E aqui os resultados da tomografia computadorizada no quadro onde mostra a diferença em milímetros. Que vocês vão poder notar que houve redução expressiva também, apesar da idade. 48 anos já na faixa dos 50. E aqui as fotos da tomografia antes e depois, de 39 milímetros para 35 milímetros, de 46 milímetros para 40 milímetros. Muito expressivo o resultado, muito significativo. E aqui o registro fotográfico dela, do antes e do depois. Pode observar principalmente na região de coxas, onde ela tem mais expressivamente a celulite, como teve uma redução. A parte posterior, antes e depois, que também mostrou uma redução bem expressiva. Lembrando, o que foi aplicado aqui? Somente cosmético, mão de profissional. Não entrou dieta, não entrou atividade física, não entrou a eletroterapia, não entrou terapias combinadas. E cada área, sim, foi utilizado somente 5 minutinhos de massagem. Ou seja, não entrou massagem modeladora, entrou somente o deslizamento clássico. E essa última que eu estou apresentando para vocês é de 54 anos. Eu fiz questão de trazer esse resultado aqui, principalmente para mostrar o resultado no grau de celulite, que a gente conseguiu reduzir bastante. Então aqui temos os resultados expressivos em centímetros da circunferência, né? E o registro fotográfico do antes e do depois. Parte frontal, observem bem a região de coxas dessa nossa cliente, onde tem celulite de grau 4, que nós conseguimos praticamente baixar para grau 3. E aqui a parte posterior dessa voluntária, o antes e o depois. O resultado muito expressivo. Bom, o que eu trouxe aqui para vocês com relação à síndrome de desarmonia corporal foi um estudo que mostra a eficácia do tratamento cosmético. Porém, não podemos esquecer que o que eu tenho que observar nessa eficácia? O que eu tenho que procurar nesse cosmético? Para que ele faça um resultado expressivo, para que ele te apresente, para que ele trabalhe por você como um cosmético inteligente, como o principal coadjuvante do tratamento. Primeiro, a composição sinérgica, para observar se os ativos que estão atuando vão atuar em toda a alteração inestética. Segundo, a base em que esses ativos estão colocados, porque se tiver uma base que não trabalhe por mim, ele não vai apresentar o resultado, principalmente livre de óleo mineral para ser um cosmético altamente carreador e não conter os parabenos, porque parabenos provocam estrogenicidade. E lógico, todos os outros também, não ter propileno, não ter liberadores de formol.